aprenda a conquistar mais pacientes, ter uma agenda lucrativa com o método T3I, sendo um profissional reconhecido e com mais tempo para você e para sua família. Se você chegou até aqui, é porque tem alguma coisa que te incomoda. Porque se você fosse plenamente satisfeito com a sua profissão, eu garanto que você não estava aqui. Você não está satisfeito porque você trabalha muito e não vem tendo os resultados que você quer. Ou porque você se sente sufocado por ser escravo do seu trabalho, não tendo tempo para fazer as coisas que você gosta. Ou porque você sente que investiu muito e não vem tendo o resultado na mesma proporção. Se você é dentista e está insatisfeito, é possível também que você já tenha se perguntado por que alguns colegas têm agenda mais lucrativa do que a sua, mesmo não oferecendo serviços tão bons. É provável também que você conheça algum excelente dentista, tecnicamente falando, que tem resultados financeiros muito ruins no consultório, mesmo tendo feito especialização, mestrado ou doutorado. E isso acontece porque os pacientes nem sempre fazem tratamentos com os melhores dentistas. Eles fazem tratamentos com aqueles que eles acreditam ser os melhores dentistas. Eles fazem tratamentos com que eles acreditam ter a melhor solução para os problemas que ele tem. Ter sucesso na odontologia hoje não depende somente de habilidade técnica. Ter sucesso hoje não depende somente de saber fazer uma restauração. Um dentista de sucesso é aquele que tem estratégia para interagir e transformar conhecimento em faturamento. Então, o que pode mudar o seu jogo, de verdade, é a capacidade de interagir. E para isso, eu tenho uma boa notícia. Existe um método que te ensina a interagir de maneira inteligente para fazer o paciente desejar comprar os serviços que você faz. Não é um método de vendas que é mais preocupado em persuadir do que ouvir. Não é um método que utiliza aquelas técnicas forçadas. Não é um método para convencer pessoas. É um método estratégico, preocupado em interagir, ouvindo, para criar uma narrativa clara para conduzir o seu paciente na resolução dos problemas que ele tem. É um método fácil de implementar, totalmente condizente com a realidade da grande maioria dos dentistas e dos consultórios e também com a rotina clínica. É um método que traz resultados reais, que traz resultados imediatos a cada implementação. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar como ter liberdade e um consultório rentável, te explicando como funciona esse método, chamado de método T3I, que é um método composto pelas 3 principais interações que todo dentista tem com seus pacientes. Mas não se preocupa que eu vou te dar mais detalhes sobre isso um pouco mais na frente. E para quem é e para quem não é o que eu vou ensinar nesse vídeo? O que eu vou ensinar é essencial para todo dentista que quer aumentar os seus resultados financeiros. São aqueles dentistas que atendem plano de saúde, recebendo valores muito baixos por procedimento e também se enquadram nesse grupo os recém-formados. São aqueles dentistas que querem ter o próprio consultório, mas que ainda trabalham para outras pessoas, trabalham por produção, recebendo percentuais super baixos. E também é para aqueles dentistas que atendem, sabe aquela demanda espontânea morna que a gente tem no consultório? Ou seja, você atende poucos pacientes e ainda tem muita vaga na agenda. É para esse tipo de dentista também. Ou seja, o que eu vou ensinar serve para todo dentista que não quer apenas sobreviver da odontologia, vivendo para pagar boleto. Porque ele sabe que a odontologia é lucrativa. Porque ele sabe que a odontologia é um bom nicho de mercado. De maneira geral, esse método é para dentistas comuns, que são bons dentistas por ter lastro técnico para entregar o que se propõe a vender, mas que estão insatisfeitos com o resultado do seu trabalho. Esse vídeo é para todo dentista que precisa e quer ganhar mais, interagindo de maneira mais inteligente, deixando de ser escravo da sua profissão. E para quem não serve esse método, para aqueles dentistas que estão no topo da carreira, que estão altamente satisfeitos com a profissão e com o que ganham. E também não é para aquele dentista que não quer mudar a maneira como vem interagindo com seus pacientes, para conquistar, lógico, um resultado diferente. Então esse método é para você que quer aprender a conquistar mais pacientes, ter uma agenda lucrativa com o método T3I,
sendo um profissional reconhecido e com mais tempo para você e para sua família. E agora, que você entendeu para quem é e para quem não é, eu vou mostrar a história de algumas alunas, que são dentistas comuns, assim como eu, que também tiveram excelentes resultados utilizando o método. Eu sempre foquei muito em cursos relacionados à minha área, que é reabilitação oral. E sempre tive muitos pacientes, só que eu sentia falta de ter uma interação melhor com os meus pacientes, a minha equipe, o relacionamento da minha equipe com meus pacientes. E o método T3i ajudou justamente nisso. E a partir daí eu comecei a ter um resultado muito maior e hoje eu posso dizer que profissionalmente eu cheguei onde eu gostaria de chegar. Eu conheci Carol através de uma amiga em comum, que veio me falar que Carol estava com um método, e aí eu tive aquele sentimento que era o que eu estava precisando e o que eu estava buscando, né? Já que tecnicamente eu já tinha alcançado o meu objetivo e agora eu estava em busca de outras interações. E aí, o sentimento que eu tive, né, com o método, que era o que eu estava precisando, porque eu sentia que eu trabalhava muito, né, e não tinha o resultado que eu esperava. E aí, o método, de uma maneira fácil, me fez perceber o que estava faltando para eu chegar lá. Então, eu tinha aquele sentimento que eu corria, mas eu nunca chegava lá. E aí eu consegui através do método. E o engraçado é que o método eram coisas simples que eu não fazia e que o resultado chegou de uma forma que eu não esperava, que é através dos meus pacientes, da minha família e até mesmo da minha equipe de trabalho. Então, o resultado do método foi percebido primeiro pelas pessoas em volta do que por mim mesma. Então, durante o curso, a gente viu que era importante ter a construção dos processos, né? Dos processos para que a nossa funcionária saiba lidar com todas as situações, que tenha o cuidado desde o primeiro contato do paciente, né? Através do celular ou até mesmo de redes sociais. E a jornada dele durante todo o processo até o final do tratamento, inclusive também durante as sessões de acompanhamento após o tratamento, que é tudo muito importante. Então, essa rotina criada faz com que o paciente ele se sinta bem acolhido, ele veja o esforço que nós fazemos para que ele tenha o melhor atendimento, né? Não só a parte do tratamento em si, da restauração, da coroa, das facetas, mas a partir do cuidado, né, de toda a sequência. Outra coisa que eu percebi também com o método é que às vezes uma coisa tão simples, uma simples postagem no Instagram leva aquela pessoa que é muito próxima a você, mas que não é seu paciente, ele simplesmente pode admirar seu trabalho e pode entrar em contato com você para fazer um tratamento ou para tirar uma dúvida, e isso é importante. É uma interação que a gente pode ter com o paciente, através também de profissionais, de áreas complementares ou até mesmo da nossa própria área de trabalho. Então é importante e hoje em dia eu digo que é essencial. Então, com o método, eu aprendi a treinar a minha funcionária até lidar com a questão da agenda, né? Para que durante a semana não exista folgas na agenda, porque um paciente desmarcou, automaticamente tem que entrar em contato com outro paciente que está marcado, sei lá, para daqui a 2, 3 semanas, para ele vir antes, que para ele vai ser ótimo e para mim também vai ser ótimo. E isso fez com que eu tivesse um resultado incrível, uma coisa simples de se fazer, que eu nunca tinha me atentado a isso e que hoje isso é uma rotina tão grande que às vezes eu preciso de tempo para respirar e não consigo, o que é ótimo. Com o curso, uma coisa que eu não fazia no consultório, porque eu sempre achava que não dava tempo, que era fotografar. Eu não fotografava, apesar no doutorado eu fotografava todos os pacientes, antes, durante, depois, as etapas. No consultório eu não conseguia fazer isso. E aí, com o curso, eu consegui me organizar para incluir
essas fotografias no tratamento, na consulta inicial, em algumas partes do tratamento e ao final também, porque isso melhora a minha comunicação com o paciente e eu tenho como mostrar a ele o impacto que esse tratamento causou, né? Na parte estética, até mesmo na parte funcional eu consigo mostrar detalhes, né? Que antes eu era atropelada pelo tempo. Agora ainda sou, mas eu consegui adicionar alguns detalhes durante a minha consulta inicial e até mesmo o tratamento que melhorou a minha rotina de consultório. E se você me perguntasse onde foi que eu percebi a mudança que o curso fez, eu iria dizer que foi uma coisa tão gradual que eu não percebi, porque eu já ia crescendo à medida que eu ia fazendo o curso. Então hoje eu posso olhar para trás e dizer que realmente existe uma grande mudança e essa mudança ela é percebida por várias pessoas, né? Como eu já falei, que aos poucos, né, a gente vai recebendo um elogio de uma pessoa que é próxima, de uma pessoa da equipe, de um paciente, ou quando eu comecei a receber novas indicações de pacientes, e foi aí que foi surgindo e eu vi que realmente tem resultado. E qual foi a grande dificuldade do curso? Foi fazer vídeos, né? Porque a interação virtual com o paciente e com o público que a gente quer atingir, que é necessário, a dificuldade mesmo foi fazer esses vídeos. E hoje eu vejo que é bem mais simples do que a gente imagina. Tanto é que hoje eu estou aqui gravando um vídeo para a Carol com depoimento do curso que eu fiz e que realmente valeu a pena. Uma das coisas que eu aprendi é que na minha agenda deveria ter o tempo para organizar questões do consultório, questões financeiras, que esse tempo não seria aquele tempo quando eu chegasse em casa de noite cansada ou nos finais de semana. Eu teria que fazer isso na minha hora de trabalho do consultório para sobrar tempo para no final de semana eu ir para uma praia, de noite, durante a semana eu poder treinar, ir para academia. Então, através do método, eu me organizei para que me sobrasse mais tempo durante a semana para terminar os atendimentos até 6 horas e ir para academia, final de semana, no sábado de manhã, ir para a praia. E aí, o que foi muito bom para minha qualidade de vida, melhorou muito. Eu sempre fui muito focada. Então, com o curso de Carol, eu aprendi, apliquei e tive o resultado. Então, foi simples e fácil. Antes, eu já me sentia feliz com minha profissão. Agora, eu me sinto muito mais. Ter esse reconhecimento dos meus pacientes, dos meus colegas de trabalho, é muito importante para mim. E isso me traz alegria ao trabalhar todos os dias. A minha história com a odontologia, ela veio começar um pouco mais já no ensino médio. Antes eu dizia que ia ser arquiteta, e inclusive hoje eu faço muitas relações de exemplos durante o exercício da minha profissão com esse universo aí da arquitetura, da construção civil. Mas eu dizia que ia ser arquiteta e apenas no 3º ano eu resolvi ser dentista. E literalmente eu resolvi, me deu um start de que eu queria algo na área da saúde, que queria fazer odontologia. Esse foi o único curso que eu quis fazer, então só prestei vestibular para ele, passei e então me formei na UERN, que é a Universidade do Estado aqui do Rio Grande do Norte. Quando eu me formei na UERN, durante esse processo de formação, eu também me entendi com uma vocação para professora. Então eu quis associar as duas coisas e comecei a seguir uma carreira que me levasse até a isso. Eu fiz então pós-graduação na UFRN, nível de especialização em prótese dentária, então eu sou especialista em prótese dentária pela UFRN e também sou mestre e doutora, também formada na UFRN. Hoje a minha profissão basicamente se constitui, né? Eu me divido entre estar na universidade, eu sou professora do curso de odontologia da UERN, também sou professora em alguns cursos particulares e exerço a minha profissão, a odontologia, no consultório. Quando
eu já, na verdade, atuava na universidade como professora, eu atendia em alguns consultórios com amigos, no consultório de algum amigo, e ao me mudar para minha cidade, me estabelecer no meu emprego também dentro da universidade, eu era dedicação exclusiva, e eu vi que eu queria abrir esse meu horizonte profissional. Então, para abrir o horizonte profissional, era necessário que eu também me inserisse, mergulhasse, talvez investindo um pouco mais no consultório. Então, surgiu uma oportunidade, no primeiro momento, de dividir um consultório na cidade onde eu resido. Então, isso para mim era muito bom. E eu gostaria, então, de me aprofundar em alguns aspectos relacionados à gestão, melhora no atendimento, conexão com os pacientes. E então, isso me fez procurar o método da doutora Carol para que eu pudesse expandir justamente esses meus pensamentos e visões sobre esse tipo de aspecto, sobre esse assunto. O método, ele pode ser aplicado em vários aspectos durante o atendimento, durante a fala, durante o relacionamento com os funcionários. Então, a principal transformação que eu poderia dizer que esse método trouxe para a minha vida, não apenas pessoal, mas também profissional, foi a questão da organização em termos de metas que a gente tenha e ao mesmo tempo também de subdivisão de setores, da gente poder organizar o funcionamento do consultório de acordo com a dinâmica relacionada ao atendimento, de acordo com a dinâmica relacionada à forma de lidar com os pacientes desde o momento da primeira abordagem a eles, desde o primeiro contato até o momento em que a gente está realizando o atendimento propriamente dito, além das questões relacionadas também ao pós-atendimento, ao pós-tratamento, a assistência que a gente pode oferecer. Então, a minha visão global da odontologia e da forma de conduzir o consultório, eu diria que isso foi o que mais mudou e foi o que eu verdadeiramente ganhei. Foi essa amplitude na visão global que eu tenho do consultório e da forma de conduzi-lo. Quando a gente pensa assim, e o que é que fazer isso, o que é que o método trouxe para mim também do ponto de vista pessoal. Eu vi que além de me doar tanto para o consultório, né, empenhando as minhas características pessoais, as minhas habilidades, eu consigo ver que o que eu aprendi, a forma de desenvolvimento, ou eu consigo ver que o desenvolvimento que eu consegui ter, ele também pode retornar para mim, se aplicando na minha vida. Então, a questão da organização, a questão da segmentação, da divisão de trabalhos, da gestão, inclusive, de tempo. Então, eu consigo perceber que é possível aplicar isso, inclusive, no meu dia a dia. Então, como professora também, eu percebo que algumas coisas que eu aprendi no método, eu consigo trazer e aplicar na minha vivência dentro da docência. E como eu misturo um pouco as coisas, né, enquanto eu estou falando com os meus pacientes, eu também me coloco numa posição de ensinar e de aprender, assim como eu faço na universidade ou no curso que eu estou dando aula, eu vejo que fora do consultório isso se continua. É como se fizesse parte mesmo do meu dia a dia. Aí você pode pensar, isso não dá pra mim. Vem aquele medo. Será que eu vou conseguir? E eu vou te dizer que todo dentista consegue. E para te ajudar, eu vou colocar aqui na tela o print de algumas alunas mostrando as primeiras vendas. Já nos primeiros dias, quando elas começaram a implementar algumas coisas do método. Elas começaram a interagir de maneira inteligente e já começaram a ter os primeiros resultados. E esses resultados vão crescendo de acordo com a implementação de mais e mais itens do método. E isso é possível, pois a implementação ocorre durante a própria rotina clínica diária, de forma totalmente aplicável. Quanto mais você implementa, mais resultado você tem. É como se o seu consultório, imagina, como se fosse uma horta. Cada item que você implementa é uma semente. Quanto mais sementes, maior será a sua colheita no final.
E assim você vai chegar a ser um dentista com resultados exponenciais. Aí você pensa de novo, mas o mercado está saturado, tem muito dentista no Brasil. Essa é uma frase repetida por muitos colegas na tentativa de justificar os seus maus resultados. E a verdade é que mesmo sendo o país com a maior quantidade de dentistas por habitante no mundo, que é em torno de 671 habitantes por dentista, ainda assim esse valor é suficiente para que você tenha um excelente resultado e uma agenda altamente lucrativa. Aí você me pergunta, como assim, Carol? Eu vou te explicar. Segundo dados, você dentista tem hoje 671 pessoas para atender, ok? E vamos considerar isso em um espaço de um ano. E vamos considerar também que menos da metade dessa quantidade de pessoas que você tem para atender vai ao dentista pelo menos uma vez por ano. Ok? Isso são dados do IBGE, do Ministério da Saúde. Se são 671, a metade você tem 375 pacientes para atender em um ano. Ok. Desses 335, vamos considerar que cada um deles precisou fazer em média 12 procedimentos. Vamos colocar 2 consultas, 5 restaurações, um canal, uma profilaxia, uma raspagem supra e outra sub, e vamos colocar também uma pequena cirurgia. Então, se você somar todos esses procedimentos, que faz parte da sua fatia de mercado, em um ano seriam 4.020 procedimentos. Guarda esse número aí. Agora, vamos calcular quantos procedimentos um dentista comum consegue fazer em um ano. Ok, uma média. Vamos considerar também que alguns procedimentos levam mais tempo e outros menos tempo. Mas eu vou colocar uma média de 30 minutos para cada procedimento. Se um procedimento leva em média 30 minutos e nós temos uma jornada também de mais ou menos 8 horas de trabalho, em um dia, nós dentistas comuns somos capazes de fazer 16 procedimentos. Em uma semana, 80 e em um mês, 320 procedimentos. Agora, se pegarmos a quantidade de procedimentos que um dentista faz em um mês, que é 320, e multiplicar por 12, que são os meses do ano, teremos 3.840 procedimentos possíveis, ok? Se são 3.840 procedimentos possíveis e eu tenho 4.020 procedimentos para fazer, que é da sua fatia de mercado, como é que pode faltar paciente? Da minha fatia de mercado, eu tenho 4.020 procedimentos em um ano. Mas eu só consigo atender 3.800, sobrando ainda 180 procedimentos para os concorrentes. Então você pode ver que nessa conta rápida, um dentista ocupou todos os seus horários com procedimentos, chegando 8 horas da manhã, tendo 2 horas de almoço, saindo às 6 da tarde e não conseguiu atender toda a sua fatia de mercado. E você tem que ver que você tem que contar que ele trabalhou todos os dias da semana, que ele não tirou férias, que ele não ficou doente e que ele não saiu do consultório nenhuma vez para fazer uma reunião. Claro que existem muitas variáveis, mas se você parar para calcular aí na sua cidade, eu tenho certeza que o que não falta é gente precisando de tratamento. E você sabe por que isso acontece? Porque todo mundo tem dente e todo mundo precisa de atendimento. E, inclusive, as pessoas que não têm dentes também precisam de atendimento. E se isso não foi suficiente para você, chama aí sua secretária, chama seu marido, chama sua mulher, abre a boca dela e avalia. Eu tenho certeza que tem algo para fazer. 80% das pessoas que sentam na sua cadeira têm alguma necessidade de tratamento. E se não existir a necessidade, existe um desejo. Eu quero que você pense nisso. Então o problema não é a saturação do mercado, não é a quantidade de faculdades, não é a quantidade de dentistas e também não são as oportunidades. Então qual que é o problema? Se tem muita oferta e mesmo assim você tem pouco resultado. Daí você pensa, a odontologia não é rentável porque os materiais são caros. Essa é outra frase que o dentista vive repetindo para justificar os maus resultados. Se você não sabe, segundo pesquisas, o mercado odontológico deve movimentar mais de 35,7 bilhões de dólares no mundo em 2023, sendo o Brasil considerado como uma das grandes referências globais no segmento. Então, talvez tenha chegado a hora de você avaliar o que você tem feito,
a forma como você tem feito e a forma como você tem tratado o seu negócio. Compare os seus resultados com o crescimento da odontologia. Observe a evolução dos materiais e a evolução das técnicas. Observe todas as novas possibilidades de procedimentos, inclusive com registros de especialidades novas, como, por exemplo, a harmonização orofacial. Pense no que você tem feito, quantos tratamentos você oferece, como você interage com seus pacientes gerando valor e desejo. Tudo isso faz com que você, dentista, possa oferecer muitas possibilidades para os seus pacientes. Então, como é que pode a odontologia não ser rentável? Se eu, uma dentista comum, mudei a minha realidade, organizando de maneira metodológica as principais interações que eu tinha com os meus pacientes, para tornar a minha odontologia rentável, eu tenho certeza que você também consegue. E para mostrar o quanto é possível ter esses resultados que são exponenciais, nada mais justo do que eu contar um pouco da minha história. Eu vim de uma família bem diferente das pessoas que normalmente se formam ou fazem o curso de odontologia. Porque ainda hoje no Brasil, quem se forma em odontologia são aqueles que têm mais condições, inclusive melhores condições para estudar nos melhores colégios. E pelo fato da minha família não ter condição, por muitos anos, nem sequer passou pela minha cabeça a ideia de ser dentista. E também o fato dos meus pais serem separados contribuiu muito para que eu estudasse a vida toda em colégio público. E eu me lembro que o que mais me marcou nessa época, na época da escola, e que eu tenho lembrança até hoje, é da minha mãe acordando 4 horas da manhã, para dar tempo de organizar o café e organizar todas as outras coisas, para depois conseguir me levar para a parada de ônibus, para eu ir para a escola. E eu acho que são todas essas coisas que foram me motivando a estudar mais, né, e querer resultados diferentes. Eu estudei em colégio público, eu terminei o ensino médio mais ou menos em 97 e passei logo no vestibular. Eu comecei a estudar, eu comecei a cursar fisioterapia. Isso mesmo. Eu não entrei em odonto de cara. Só que, com 6 meses de curso, eu descobri que fisioterapia não era para mim. Na verdade, eu fiquei frustrada com o curso quando o professor chegou e falou assim para mim: Carol, depois que você se formar, você não vai ganhar mais do que R$2.000. Aí eu fiquei pensando, remoendo isso, e eu falei, com esse valor não vai dar para viver. E isso, somado a uma série de outras coisas e a minha baixa afinidade pelo curso, me fez o quê? Abandonar o curso. Aí depois eu passei para economia, para direito, para medicina veterinária, para contabilidade. Cursos que têm muita coisa em comum, né? A verdade é que quanto mais eu passava no vestibular, mais eu me decepcionava. Porque eu não tinha dinheiro para pagar o curso. E nenhum deles eu conseguia cursar. E eu confesso que isso me deixava um pouco desanimada. Eu cheguei até a pensar em desistir de fazer faculdade. E isso, inclusive, foi na época que eu fiz um curso de comissária de voo. Eu quase virei aeromoça. Acredita nisso? Nem eu acredito. E aí o tempo passou, minha mãe continuou me incentivando e eu estudei por mais 2 anos. Somente em 2001 que eu entrei na Universidade de Brasília, que eu me tornei aluna da Universidade Federal, estudante de odontologia. Um sonho. Só que isso aconteceu por um tempo, porque logo se tornou um pesadelo. Mesmo eu sendo de uma faculdade pública, tudo que eu precisava para as aulas era caro. Eu me lembro que mais ou menos no 5º período, que é a época, todo dentista sabe, né? Você dentista sabe, que é mais ou menos a época que você tem que comprar uma grande quantidade de materiais. E eu me lembro que minha mãe teve que pedir 10 cheques emprestados para um tio para poder comprar esse material. Eu passei muitos perrengues. E um deles aconteceu mais ou menos nessa época dos materiais. Eu fui roubada. A minha caixa, que estava com todos os meus instrumentais, tinha sido roubada. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu chegando lá na central de esterilização, que normalmente tem aquela portinhola, e a funcionária falando assim: Carol, seu material não está aqui. E eu me lembro que faltou até saliva na minha boca. Eu só me lembrava dos cheques da minha mãe. E eu passei assim mais ou menos umas 3 semanas sem saber se eu ia conseguir terminar o curso. Eu não sei se essa é a sua realidade, mas me formar em odontologia, para mim, foi uma vitória. Foi um marco que representou a grande mudança da minha vida. Foi a concretização de um futuro melhor. E logo que eu saí da faculdade, eu me casei e vim morar em Natal. Influenciada pelo meu marido e pelo instinto empreendedor que ele tem, eu decidi montar meu próprio negócio. E eu comecei com gás total. Até tirei empréstimo para reformar e fazer a primeira clínica.
que era uma clínica popular. A minha ideia era colocar dentistas para trabalhar para mim, multiplicando o quê? Os meus bastos de trabalho. Eu queria trabalhar com volume de procedimentos. Eu queria vender tratamentos baratos para uma quantidade grande de pessoas. Então, fazia parte do meu plano começar tendo uma baixa margem de lucro. E eu segui esse plano. Eu atendia muitos pacientes. E para completar, eu tive a ideia genial que todo dentista tem. Eu me credenciei em uns 1000 planos e aumentei muito a quantidade de pacientes. Virei a clínica referência em atendimento de plano odontológico na minha região. Eu cheguei, inclusive, a funcionar como um pequeno plano, atendendo os funcionários de uma empresa local. Lógico, cobrando valores muito baixos. Gente, mas o que eu recebia não cobria nem os custos. Porque eu imaginava que quanto mais volume, maior seria a receita. E pronto, estaria tudo bem. Mas eu trabalhava de sol a sol. Tudo que entrava, mal dava para pagar as contas. E aí eu me sentia impotente, eu me sentia incapaz. Eu sentia que eu não tinha informação ou informações necessárias para crescer o meu negócio. E pior, eu me sentia escrava do meu próprio negócio. Eu não estou dizendo que clínica popular não funciona. Eu estou dizendo que na época eu não sabia como fazer funcionar. Eu não sabia o que eu sei hoje. Eu não tinha nenhum curso da área administrativa, eu não tinha nenhum curso da área de vendas, eu não tinha nenhum curso da área de gestão. Eu achava que atender plano seria simplesmente a minha segurança. Eu tinha aquela ideia de que o valor que eu recebia do plano ia servir para cobrir todos os custos básicos da clínica e que serviria também para me manter. Eu tenho certeza que você também já pensou nisso. Só que, na prática, isso não funciona bem assim. Então, eu estava com um problema enorme. Eu tinha uma clínica, eu tinha funcionários, eu tinha paciente e eu tinha agenda lotada. Eu tinha tudo, menos dinheiro. E a minha virada de chave aconteceu um dia, quando eu entrei em uma das salas da clínica para falar com a secretária. Eu estava conversando com ela e ela se virou para pegar um papel, para pegar um documento. E eu parei para prestar atenção no que ela estava fazendo, nos papéis que estavam em cima da mesa. O que foi que eu vi? Eu vi as capas de processo, que quem trabalha com plano de saúde sabe o que é capa de processo, que são as guias onde você coloca os procedimentos, a quantidade de procedimentos e os valores para levar para o faturamento. E eu parei para prestar atenção na quantidade de procedimentos feitos e no valor que o dentista ia receber. Como eu tinha uma secretária, não era eu que fazia isso. Eu só via se o dinheiro que entrava dava para pagar as contas. E nesse dia eu parei e comecei a passar as folhas de um lado para o outro. E quando eu parei para analisar, meu Deus do céu. Sabe aquela coisa que você vê e não consegue mais desver? Eu peguei a calculadora e comecei a fazer as contas. E eu vi que eram procedimentos demais para pouco dinheiro. Daí eu comecei a entender por que a clínica só empatava. Eu lembro que eu vi mais ou menos umas 36 restaurações por 700 e poucos reais. E eu saí da sala e fiquei com aquilo na cabeça. E eu pensei, será que só eu vejo isso? Nenhum dentista que atende plano parou para pensar, eu para fazer essa conta? E aí aconteceu que eu passei vários dias pensando, porque eu estava indignada com o que eu mesmo tinha criado para mim. Eu literalmente me senti enxugando gelo. Você já teve essa sensação? E acabou que depois da raiva veio o desânimo. E eu fiquei assim vários dias sem querer ir na clínica, pensando o que eu ia fazer e como que eu ia fazer. Já que a grande maioria dos meus pacientes eram pacientes de plano. Eu fiquei pensando no que eu podia fazer de diferente. E eu ficava revisando, mentalmente todos os processos que aconteciam na clínica, imaginando o que eu poderia mudar. E eu percebi que eu tinha uma capacidade de fazer o paciente entender o que ele precisava muito maior do que os dentistas que trabalhavam para mim. E que, de alguma forma, quando o paciente era atendido por mim, eles aceitavam fazer muito mais procedimentos que estavam no plano de tratamento. Então, depois desse desânimo, veio a ação. Eu decidi que a partir daquele momento, quem ia fazer todas as primeiras consultas seria eu. E eu decidi também reduzir os atendimentos de plano. Eu comecei a interagir de verdade, querendo resolver os problemas dos pacientes. Eu fazia os diagnósticos e o plano de tratamento e os dentistas executavam os procedimentos. E adivinha? O meu negócio parou de empatar. Além de reduzir o volume de pacientes de plano, eu comecei também a dar mais ênfase aos procedimentos que não eram cobertos pelo plano e que tinham uma maior margem de lucro. E eu comecei
a vender muito mais tratamentos particulares todos os dias. Eu comecei vendendo um tratamento bom por semana. Depois eu comecei a vender 2, depois eu comecei a vender 3. E isso começou a fluir assim super bem. E foi aí que eu comecei a entender como aquilo podia gerar dinheiro. Eu cheguei a reduzir os atendimentos de plano em 30%. Então, eu estava em crescimento. E adivinha de novo? Era para eu estar feliz, né? Mas eu não estava. À medida que o meu negócio ia crescendo, crescia também a minha responsabilidade. E tinha uma coisa que me incomodava muito, que era a qualidade. Eu vendia bem, mas nem sempre a execução era das melhores. E isso fazia com que os tratamentos durassem pouco. Era um show de retrabalho. E isso me incomodava de verdade. Agora, o meu problema era ético. Eu queria prestar um serviço de mais qualidade. Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos tentando ajustar isso. Tentando equilibrar as contas com esse meu desejo, que era um desejo pessoal. Só que chegou um dia que eu não queria mais ter que lidar com essa situação. Por quê? E eu cheguei a uma conclusão. Eu tinha que vender a clínica e mudar totalmente o meu segmento de mercado. Eu queria mudar e deixar tudo aquilo para trás. Eu queria deixar toda essa forma de trabalhar para trás. E o que eu pensei na minha cabeça? Se eu consigo vender uma restauração de 20, eu consigo também vender uma restauração de R$200. Se eu aumentar a minha margem de lucro, eu também poderei prestar sim um melhor serviço, um serviço de melhor qualidade. E daí eu vendi a clínica popular. Depois eu aluguei um consultório em um bairro da cidade, com a cara e com a coragem, e comecei a aplicar o que eu tinha aprendido na clínica popular. E de novo, o consultório começou a dar certo. Daí sim, eu tive condição financeira de investir milhares de reais em conhecimento em outras áreas, além da odontologia, como por exemplo, na área de marketing e de gestão. Eu passei uns 5 ou 6 anos mergulhada nos estudos, em cursos, em livros e consultorias. E já nesse novo segmento, eu testei, eu errei, eu reapliquei, eu organizei e tive resultados ainda melhores. E aí o que aconteceu? Os meus colegas, eles sempre me perguntavam por que eu tinha um resultado tão diferente dos resultados da grande maioria dos dentistas. E eu comecei a pensar a respeito disso. Eu comecei a pensar no que eu fazia de diferente. Eu percebi que a forma como eu interagia com os meus pacientes, de novo, gerava um alto índice de conversão, de planos de tratamento em faturamento. E eu percebi também que essa forma de interagir, ela seguia um padrão, né? Que havia uma estratégia que se repetia, que era uma estratégia padrão que eu repetia e replicava de um paciente para o outro, como se fosse uma receita de bolo. E que replicar essa receita, esses mesmos padrões de interação, me faziam ter resultados. Resultados tão diferentes dos resultados da maioria dos dentistas. E nasceu assim o método T3i, que é um método ou passo a passo que facilita e que te faz chegar ao mesmo resultado. Eu criei um método para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi e que a maioria dos dentistas cometem. Você quer ver? Para exemplificar, eu vou falar os 3 principais erros que todo dentista comete. O primeiro erro é o dentista, ainda hoje, esperar que o paciente chegue até ele. Daquela maneira tradicional, através somente do boca a boca ou da indicação. É aquela situação onde o dentista se coloca ali de maneira passiva. Por que essa não pode ser mais a realidade de nós dentistas? Porque hoje o acesso do paciente às informações sobre odontologia mudou. Porque a forma como ele escolhe quem vai resolver os problemas que ele tem também mudou. Não é mais necessário que o paciente vá até o consultório ou que o dentista receba o paciente no consultório para que ele saiba quais são os tipos de tratamento e quais os materiais que existem. Ambos podem trocar informações na internet. A informação fica disponível para todo mundo, mas o que você tem que pensar é que não é qualquer informação. A internet, ela possibilita que o paciente tenha acesso à sua informação, a informação do que você faz e de como você faz. A internet possibilita acessibilidade, acesso do paciente aos diversos consultórios e acesso dos dentistas aos diversos pacientes. A internet possibilita que chegue para você não só aquele paciente que
que já está com dor de dente. Ela possibilita que você, dentista, tenha acesso aos pacientes que nem têm consciência que têm problemas odontológicos, de maneira ativa. Então, esperar ter resultados exponenciais, tendo como base indicações, é sim um grande erro. Outro erro é o dentista achar que quanto mais curso de especialização, aperfeiçoamento e imersões ele tiver, mais ele vai ganhar dinheiro. O erro é o dentista achar que a especialização é a garantia de resultado financeiro, quando na realidade, aperfeiçoamento técnico é o meio, não a garantia. Ela é essencial, mas não é determinante. E para você entender isso, eu gostaria que você analisasse os seus colegas. A grande maioria tem especialização, não é? Difícil hoje a gente ter algum dentista que não fez algum tipo de especialização ou curso de aperfeiçoamento. E aí eu queria que você analisasse e me dissesse se essa grande maioria também tem um consultório rentável. Tem dentista que faz mais de uma especialização, às vezes duas, e mesmo assim não ganha dinheiro. Eu estou falando de dinheiro mesmo, ok? E eu queria também que você me dissesse se você conhece alguém que você nem considera ser tão bom, mas que mesmo assim está ganhando mais dinheiro do que você. Hoje é correto a gente dizer que um dentista com mestrado vai ganhar mais dinheiro do que um dentista sem especialidade? Não, né? Eu não estou dizendo que qualificação técnica não é importante. A qualificação técnica é essencial e é obrigação. E ela também te dá argumentos para fazer o paciente precisar do que você vende. Mas é um erro, sim, achar que essa relação é direta. E o terceiro erro, que talvez seja o pior dos três, porque ele faz a gente perder muito tempo, que é o dentista se preocupar mais com marketing e gestão do que com vendas, com as vendas propriamente ditas. Gente, vamos aceitar que a odontologia, a sua realidade pura e crua, é que o consultório é um negócio e que todas as estratégias têm um único objetivo, que é converter o serviço que você faz em faturamento. Entenda, se não tiver dinheiro, não tem marketing e não tem gestão. Se não tem dinheiro, não tem gestão financeira. Sem dinheiro não tem funcionário. Se não tem funcionário, não tem gestão de pessoas. E se não tem pessoas, não tem gestão de processos. Ou seja, o dinheiro é essencial para o desenvolvimento de todas as outras áreas do seu consultório. Para ter uma agenda lucrativa, é óbvio que você precisa trazer novos pacientes. Mas o que ninguém reforça é que não adianta ter muitos e novos pacientes se os seus orçamentos não forem convertidos em faturamento de maneira consistente dentro do seu consultório. Você, frente a frente, dentista-paciente. E para isso, precisa ter estratégia. Então, anota aí. A venda vem antes da gestão e do marketing. Então, eu costumo dizer que a soma desses três erros que eu acabei de falar é a fórmula da frustração. E para você não se sentir frustrado por ter estudado no mínimo 5 anos e ter investido muito do seu tempo na profissão, eu quero te apresentar agora como funciona um método que vai te fazer ter resultados exponenciais, acelerando o seu crescimento, te colocando no caminho certo. É um método que eu desenvolvi. É um método claro e eficiente, chamado de método T3I. Com tudo o que você precisa fazer para também alcançar o seu sucesso profissional. O método T3I, ele não te ensina a utilizar aquelas técnicas persistentes e a persuasão para convencer as pessoas a fazer qualquer tipo de tratamento. Não é um método de vendas que é mais preocupado em persuadir do que ouvir. Não é um método para convencer as pessoas. É um método que te ensina a interagir de maneira estratégica, que é bem diferente de vender. Ter estratégia é conduzir o seu paciente para a solução, através de uma sequência de ações e narrativas que irão fazer o seu paciente desejar comprar os serviços que você faz. E nada melhor para conduzir do que uma sequência de passos, ou um método para isso. Então vamos para a explicação do método? No caso, o método irá te ensinar a interagir nos 3 principais ambientes que você se relaciona com o seu paciente, ou nos 3 principais ambientes que você deveria interagir com o seu paciente, para aumentar as suas conversões. Para cada ambiente, há um tipo de interação, e a junção dessas interações forma um fluxo, chamado de fluxo de compra. Esse fluxo de compra é justamente a jornada que o paciente percorre desde o momento que ele é impactado por alguma informação ou por algum conteúdo seu até efetivamente ele comprar o tratamento.
Quando esse fluxo de interação estiver acontecendo de maneira constante, você irá ter cada vez mais resultados. Quando esse fluxo de compra estiver acontecendo de maneira automática, você estará vendendo o tratamento todos os dias. Aplicando o método de maneira consistente, você estará interagindo de maneira conversiva com seus pacientes nos 3 ambientes do fluxo, de maneira simultânea. Interagindo uma hora você e o paciente no consultório, outra hora a sua equipe de suporte com o seu paciente e outra hora haverá interação entre o seu conteúdo e o paciente. E a junção dessas interações dentro do fluxo vai trazer resultados exponenciais. E quais são essas interações? Eu chamo de interação virtual, assertiva e efetiva. A interação virtual é aquela que você tem com o paciente no ambiente digital, onde são produzidos conteúdos e compartilhados conteúdos, que pode ser através das redes sociais ou qualquer canal que te ajude a convergir ou a levar o paciente para o seu consultório. A interação assertiva é aquela interação que a sua equipe de suporte tem com o paciente quando ele entra em contato, por exemplo, para agendar uma consulta. E a interação efetiva é aquela que você tem com o seu paciente dentro do seu consultório, responsável pela conversão propriamente dita. Mas qual dessas interações é a mais importante? Essas 3, elas são essenciais. Elas são essenciais para o seu resultado ser exponencial. Mas, se você está começando, eu sugiro que os seus esforços sejam concentrados primeiro na interação efetiva. Ou seja, eu sugiro que os seus esforços devem estar concentrados primeiro em converter os tratamentos em faturamento dos pacientes que já chegaram no seu consultório, aumentando o seu caixa. Primeiro você deve interagir de maneira estratégica com quem já está com consciência do problema e com quem já quer resolver. Porque o importante para todo dentista, no final das contas, é ter caixa para fomentar todo o negócio. Então eu sugiro que você foque primeiro em quem já está com dor de dente. Por quê? Vamos pensar, você não pode ignorar. O Brasil ele possui 210 milhões de habitantes. Eu tenho certeza que vai ter alguém perto de você que vai estar precisando de tratamento. Aproveite essa oportunidade. Ao invés de primeiro você colocar todo o seu esforço para produzir conteúdo nas redes sociais, pois nada vai adiantar você trazer novos pacientes das redes sociais se você efetivamente não consegue converter os planos de tratamento em faturamento. E agora que você entendeu resumidamente, como eu expliquei o contexto geral, eu vou te explicar uma parte do método, para que você já comece a aplicar e que também já tenha alguns resultados amanhã no seu consultório. Nesse vídeo, eu vou te ensinar uma maneira diferente de fazer a anamnese, uma maneira diferente da anamnese que você conhece. Eu vou te ensinar a fazer o que eu chamo de uma qualificação inteligente. Mas antes disso, vamos lembrar como é que é uma anamnese convencional? É assim, a secretária ou o dentista entrega um formulário com várias perguntas e o paciente preenche. Em algum momento, o dentista vai lá e lê essas informações, não necessariamente no momento da consulta. E está tudo certo. Na verdade, o dentista acha que entregando um formulário, ele está ganhando tempo, né? Ganhando tempo de consulta. Mas o que está acontecendo de verdade é que o dentista está perdendo um dos momentos mais importantes que ele tem com o paciente. Ele está perdendo um momento da maior e da mais poderosa interação que ele pode ter com o paciente. E como seria essa qualificação inteligente? A qualificação inteligente é a nova forma de interagir através da anamnese. É a combinação de uma série de perguntas abertas e fechadas, colocadas de maneira interativa e estratégica pelo próprio profissional na primeira consulta. Não é somente fazer perguntas, é fazer perguntas com 4 objetivos: interagir, colher informações além das respostas óbvias para serem utilizadas na própria conversa ou durante a apresentação do plano de tratamento na segunda consulta, para educar, que é criar consciência, e para gerar valor. As perguntas abertas, para qualquer que seja a situação, permite que você utilize o que o paciente mesmo falou para estruturar uma narrativa e um plano de tratamento certeiro e para desenvolver a conversa. O que o paciente diz funciona como combustível para aumentar a sua interação. Já as perguntas fechadas direcionam a conversa e definem um perfil, ao mesmo tempo que educa o seu paciente e te valoriza como um profissional. No método, nós dentistas não fazemos uma anamnese convencional. Nós fazemos a qualificação inteligente, que você também vai aprender a fazer. Então vamos junto para a parte prática? Eu vou te ensinar a interagir de maneira estratégica através de 4 perguntas. Como utilizar as perguntas presentes na anamnese convencional no prisma da qualificação inteligente?
como utilizar perguntas na anamnese convencional para aumentar a interação e colher informações não óbvias, educando e gerando valor. Assim, eu vou te explicar. Quando você faz as seguintes perguntas: você já fez algum tipo de cirurgia grande que você queira relatar? Ou você fala assim: você já teve hemorragia? Que são perguntas que estão na anamnese convencional. Quais são as informações não óbvias que estão por trás dessas respostas? Dentistas que utilizam o método aprendem a colher informações não óbvias. Quando você pergunta sobre cirurgias, os pacientes falam de cirurgia de apêndice, sobre cirurgias cardíacas, sobre remoção de tumores. Sobre cesarianas eles também falam, se forem mulheres. Mas o que é importante é que eles também falam sobre cirurgias estéticas. Se o paciente tiver feito uma lipo, ele vai falar. Se ele tiver feito uma plástica, ele fala. Se ele tiver feito uma rinoplastia, ele também vai falar. E qual a informação não óbvia que está por trás da resposta? Pela resposta, você vai ter um indício se o paciente tem condição de fazer um tratamento de maior valor, de repente como uma lipo, e também se ele se preocupa com estética, pela própria natureza do procedimento. E por que isso é importante para mim? Ou por que isso pode ser importante para você? Se você for um dentista que faz procedimentos, ou faz muitos procedimentos relacionados à estética, como por exemplo lentes de contato, laminados cerâmicos ou coroas de porcelana, o perfil de paciente que compra lente de contato é o mesmo perfil que faz cirurgias plásticas. E se ele fez uma cirurgia plástica, existem grandes chances dele também ter interesse por procedimentos estéticos. Então, as suas ações e a sua narrativa devem levar em consideração essa informação. Afinal de contas, um tratamento odontológico pode ter o valor de uma lipoaspiração. E é por isso que essa pergunta faz parte da qualificação inteligente. Além dela estar presente pelos motivos óbvios, ela está presente para trazer informações não óbvias. Quer ver outro exemplo? Quando o paciente fala que fez cesariana, a informação óbvia é que ele tem filhos. Mas qual é a informação não óbvia que muitas vezes você não consegue enxergar? Não ter filhos pode deixar essa paciente muito mais disposta a investir em tratamento odontológico. Por que isso acontece? Porque famílias com filhos possuem custos de vida mais altos. E talvez os tratamentos odontológicos não sejam uma prioridade. E isso deve sim ser levado em consideração quando você vai construir um plano de tratamento. E outra coisa que você pode usar: se ela falar que fez parto natural, o que isso pode trazer de informação para você? Se a paciente tiver optado por fazer um parto natural, ela pode seguir uma linha menos invasiva. E muito possivelmente, procedimentos que envolvam desgaste dos dentes não serão bem aceitos. Tudo que for falado vai fazer diferença para você propor um plano de tratamento certeiro. E quando você pergunta sobre as hemorragias? Primeiro, eu já gero valor pela preocupação. A informação óbvia e que eu quero como dentista é saber se o paciente tem ou teve algum problema de saúde que pode causar a hemorragia. Ainda mais se o planejamento envolver algum procedimento cirúrgico. Mas o que eu quero saber e que não fica óbvio é o que ela considera como ser uma boa conduta do profissional em caso de emergência. Se ela tiver passado por algum sangramento intenso pós-operatório, a primeira coisa que ela vai contar é a respeito da forma como ela foi atendida. A primeira coisa que ela vai contar é como o profissional conduziu a situação e qual foi a atenção que ele deu para ela. Ela vai te dizer se ele deu importância e ela vai te dizer se ele prestou um atendimento rápido. E principalmente ela vai te dar indícios de como seria para ela uma boa conduta em situações de desconforto. E isso é importantíssimo para você dentista, porque essa informação pode te ajudar a antecipar possíveis objeções aos tratamentos que você vai propor. Você pode se antecipar às possíveis objeções pelo que ela falou na primeira consulta. Mostrando, por exemplo, na segunda consulta, durante a explicação da necessidade de fazer uma cirurgia, por exemplo, de implantes, que existe, por exemplo, um número exclusivo para pacientes que estão em pós-operatório. E que caso aconteça qualquer problema após a cirurgia, o consultório estará disponível 24 horas. E que ela terá total acesso a você. E para educar e gerar valor, com essa mesma pergunta, você pode gerar valor contando a história de como você tratou, por exemplo, um paciente em uma urgência que também teve hemorragia pós-operatória. Você pode educar contando quais são as opções de tratamento que você tinha para controlar a situação e baseado em que você escolheu a opção que resolveu o problema. Ou você também pode gerar valor contando uma história
que mostra como o seu consultório e a sua equipe estão preparados para atuar nos casos de atendimentos especiais. São inúmeras as possibilidades de gerar valor. As oportunidades vão depender justamente da sua interação. Agora, eu tenho certeza que toda vez que você fizer essas perguntas, você vai procurar enxergar as coisas de maneira diferente, interagindo de maneira diferente, interagindo de maneira intencional, que é justamente o objetivo da qualificação inteligente, presente dentro do método T3I. Aí você pode perguntar assim, mas eu não faço cirurgia, como é que eu vou utilizar perguntas simples na qualificação inteligente? As perguntas simples também podem ser muito poderosas, quando utilizadas de maneira correta. É possível gerar muito valor através de perguntas como: você já teve orientação de higiene bucal de forma individualizada? Normalmente a resposta é sim. Você vai ver que você pergunta, o paciente imediatamente responde. Porque o paciente, quando você pergunta, ele sempre se lembra das vezes que o dentista dele de antigamente ficava perturbando, dizendo que ele não escovava os dentes. E na cabeça dele, essa orientação que o dentista dava é uma orientação individualizada. Mas a chance é de 95% de nenhum dentista ter gastado, de verdade, o seu tempo de consulta ensinando o paciente a escovar os dentes. A chance é muito baixa dele ter parado para explicar em detalhes, usando aquele corante, como ele deveria remover a placa bacteriana. Para os dentistas comuns, essa pergunta não tem tanta relevância. Mas para os dentistas que utilizam a técnica T3I, essa pergunta abre uma baita oportunidade de diferenciação. Eu vou te ensinar. Quando você pergunta se ele teve orientação de higiene bucal de forma individualizada, você deixa ele responder. Porque o que você quer é que ele responda que ele teve uma orientação, que na verdade ele nunca teve, verdadeiramente. Quando ele terminar de responder, você complementa. Alguma vez, algum dentista passou um corante que deixasse a sua placa visível e te ensinou a escovar os dentes e a passar o fio dental? Na sua boca, repete assim, na sua boca, removendo a placa da sua boca de maneira individualizada? Adivinha a resposta? Não, né? Com a sua pergunta e com a forma como você colocou a sua pergunta, você se diferenciou. Porque você mostrou que você faz diferente de outros dentistas e você educou, porque você mostrou o jeito certo. E isso é uma interação efetiva. E por último, eu vou te ensinar a interagir de maneira efetiva com uma das perguntas mais importantes da anamnese inteligente. Nessa pergunta existe um score para entender o nível de satisfação ou de insatisfação do paciente com seu sorriso. É para você perguntar assim: eu gostaria de saber qual é a nota que você dá para o seu sorriso, em um score de 5 a 10. Se o paciente tiver alguma coisa que incomoda muito, ele responde logo. Na maioria das vezes, a resposta está na ponta da língua. E eu vou te dizer que essa é a maior oportunidade de venda. Se ele parar para pensar uns 5 segundos e ficar um pouco na dúvida sobre o que responder, porque essa pergunta acaba que gera um pouco de reflexão, você direciona. Aí você fala assim: eu gostaria de saber o que te incomoda. Se existe algo que te incomoda ou se você gostaria de mudar alguma coisa. Eu gostaria de saber o que você gosta e o que você não gosta no seu sorriso. Daí o paciente vai falar. E aí nós vamos dividir a análise das respostas em duas partes. Vamos falar primeiro do score. De acordo com o score, ou com a ênfase que ele dá para cada explicação, você entende o que é mais importante para ele. O score vai de 5 a 10. Se ele responder 6 ou 7, existe uma insatisfação. Se ele responder 7, a satisfação está média. Possivelmente ele não tem grandes desconfortos. Se ele responder 8, muito provavelmente ele não considera ou não tem consciência que tem problemas. Ou realmente ele tem um sorriso super bonito e super saudável. Agora, se ele te responder qualquer nota abaixo de 5, com certeza ele tem algo que incomoda muito. Tem paciente que responde -1. E como você trabalha essas informações para apresentar o plano de tratamento? Na primeira análise, se a nota é abaixo de 5, soluções estéticas ou que tenham como consequência a estética são muito bem-vindas. Tendo essa informação, a apresentação do plano deve contar histórias de casos similares ao dele, com problemas similares ao dele e que foram solucionados com os tratamentos que você faz. E deve também ter provas materiais dos resultados, em fotos de antes e depois. Essa sim é uma preparação real, baseada em informações não óbvias para a apresentação de um plano de tratamento. Agora, se o score for 8 e você apresentar um planejamento que envolve laminados cerâmicos,
muito provavelmente a sua proposta vai ser rejeitada, correndo o risco de parecer que você está empurrando o tratamento para quem não precisa, ou empurrando o tratamento para quem está satisfeito com o sorriso que tem. Resumo, você vai diminuir muito as chances do paciente querer fazer até restaurações com você. Além das informações dadas pelo score, você completou a pergunta dizendo: eu gostaria de saber o que te incomoda, se existe algo que te incomoda e o que você gostaria de mudar, não foi? Outra informação trazida pela resposta é o dentista saber se o tratamento que o paciente procura está alinhado com o resultado que ele espera. Muitos pacientes dizem que adoram os dentes e que não têm queixas e que não se incomodam com a cor, ou então com a forma dos dentes, e vêm no consultório buscando laminados de porcelana. Se existe um desalinhamento na apresentação do plano de tratamento, você deve educar esse paciente, trazendo a informação para criar consciência de que laminado não é o tratamento para o caso dele. Aí você me pergunta, mas Carol, isso é uma desvenda? Depende do ponto de vista. Essa é a verdade e nada melhor do que a verdade para gerar confiança e te diferenciar de todos os dentistas que indicaram laminados para quem não precisa. Ao mesmo tempo que você educa, você cria confiança. E isso é essencial para que a venda aconteça. É melhor você vender um laminado para quem não precisa ou melhor ganhar confiança de um paciente para toda a vida? O que essa pergunta faz? Ela te situa, fazendo você entender se o paciente veio buscar mais estética ou função, ou se ele quer os dois. O método vai te ensinar a fazer perguntas de maneira estratégica e a analisar todas essas informações, utilizando tudo com ética, mas ainda assim com o objetivo de resolver os problemas que o paciente precisa ou que ele deseja. Todas essas perguntas, com as suas inúmeras possibilidades de análise e outros muitos conteúdos essenciais para manter o fluxo de compra do paciente, estão disponíveis dentro dos módulos do curso Agenda Lucrativa. O curso possui várias aulas distribuídas em módulos, tendo como pilares as interações mais importantes que qualquer dentista tem ou deveria ter com seus pacientes. É um curso que te ensina um método, não são informações soltas, né, para você pegar e juntar. Não é um curso que somente informa, não é um curso teórico, é um curso que te ensina um método, colocado como passo a passo, com começo, meio e fim, que replicado gera muito resultado. É esse método que está dentro de um curso online, que tem a enorme vantagem de poder ser assistido de qualquer lugar do mundo, o que facilita muito a vida para nós dentistas, porque não é necessário a gente sair do consultório gastando com passagem e com hospedagem para ter acesso ao passo que vai virar o seu jogo. Como é online, você faz no seu tempo, podendo ver e rever quantas vezes você quiser. Nele são disponibilizadas, além das aulas, PDFs e muitas planilhas de implementações práticas na sua própria rotina clínica. O que você vai aprender dentro do curso? Vamos falar de maneira objetiva. Você vai aprender a interagir dentro do fluxo de compra do paciente, de maneira conversiva e inteligente, para você ter uma agenda lucrativa, ser um profissional reconhecido e ainda ter mais tempo para você e para sua família. No módulo básico, você vai aprender a definir a sua identidade como dentista. É onde você perde aquele medo de se expor, porque você aprende a construir o seu posicionamento baseado na sua própria identidade. Lá, a sua identidade é construída por uma matriz, que eu chamo de matriz de 4 pontos. Quais são esses pontos? É a construção da sua identidade pela repetição dos seus valores, pelo seu posicionamento de mercado e pelo seu lastro. E por último, nós também utilizamos a construção do seu posicionamento de acordo com os aspectos visuais. Assim fica tudo mais fácil. É mais fácil você se posicionar baseado no que você é do que se basear no que as pessoas gostariam que você fosse. E construindo a sua identidade, fica mais fácil escolher o tipo de conteúdo que você quer postar e o formato que mais combina com você. No módulo básico, é onde você aprende a definir qual o melhor perfil de paciente para comprar os seus serviços, para comprar os serviços que você oferece. É onde você aprende a utilizar a história de alguns pacientes para educar os outros e é também onde você aprende a utilizar analogias para deixar a informação o mais clara possível. É onde você vai aprender a interagir dentro do que eu chamo de consultório digital, que é esse ambiente de compartilhamento de informações e conteúdos. É onde você vai aprender a ser um dentista digital. É onde você vai aprender a utilizar a internet para atrair novos pacientes e para manter esses pacientes dentro de um fluxo contínuo.
É onde você vai aprender a técnica CPD, de criação, produção e distribuição de conteúdos. É onde você vai aprender o que é e como criar uma linha editorial autoral. É onde você vai aprender a definir quais os tipos de conteúdos são mais indicados para o nicho da odontologia. É onde você vai aprender quais são os possíveis formatos de conteúdo: vlog, daily vlog, entrevista, react, e qual deles se adequa mais a você, a sua identidade como dentista. E é também onde você vai aprender a usar aplicativos de edição de fotos e vídeos. Aplicativos esses que facilitam a sua desenvoltura na gravação de stories. E é também onde você aprende a produzir os conteúdos pelo próprio celular. Ou seja, com equipamentos super simples, sem grandes estruturas. No módulo da interação assertiva, você aprende quais são os melhores scripts a serem utilizados pela sua equipe quando o paciente faz o primeiro contato, até ele efetivamente comprar o seu tratamento. É onde você aprende os scripts para resgatar os pacientes que marcaram a primeira consulta e não compareceram. É onde você aprende os scripts para resgatar os pacientes que vieram na primeira consulta e não vieram na segunda. E é onde você aprende os scripts para resgatar os pacientes que vieram na primeira e na segunda consulta e que não aceitaram o plano de tratamento. É onde você aprende quais são as principais características de um bom suporte e é também onde você aprende como fazer o seu suporte ter essas características. É onde você aprende a manter a sua equipe engajada. É onde você aprende a aumentar a interação entre equipe e paciente, fazendo um treinamento de produto. Já no módulo da interação efetiva, você vai aprender a utilizar a estratégia com maior índice de conversão, chamada de estratégia SIC, que segue o fluxo de primeira consulta, interconsulta e segunda consulta. E como eu já falei, você vai aprender a fazer a qualificação inteligente, só que dessa vez de maneira mais profunda, utilizando todo o poder das perguntas abertas e fechadas. No módulo da interação efetiva, você também vai aprender a gerar valor através do protocolo fotográfico. Inclusive, você vai receber um PDF com o protocolo básico. Você vai aprender a utilizar fotos com seu próprio celular e vai aprender a fazer o exame físico surpreendente através da técnica da verbalização. E nesse módulo eu também vou te ensinar a organizar e reunir todas as informações da primeira consulta em 5 tipos de arquivo, que irão facilitar o completo entendimento do plano de tratamento pelo paciente. É onde você vai aprender como criar uma linha de raciocínio lógica para apresentar um plano de tratamento, ao mesmo tempo que você gera valor através de histórias e facilita o entendimento através das analogias. É onde você vai aprender a criar uma linha de raciocínio lógico que faça o seu paciente querer comprar. É onde você vai aprender a fazer uma previsão de valores por grupos de procedimentos, seguindo a sequência lógica de execução. É onde você vai aprender a fazer uma previsão de valores que funciona como um arremate. Depois que o paciente já está convencido que você sabe resolver os problemas que ele tem. E é utilizando essa estrutura testada e aprovada dessas 3 interações, a virtual, a assertiva e a efetiva, que você também vai ter excelentes resultados. É um método que te ensina a interagir de maneira estratégica, conduzindo o paciente para a solução, através de uma sequência de ações e narrativas que fazem o paciente desejar comprar os serviços que você faz. Lembrando que a primeira coisa que você tem que saber é vender dentro do consultório. Comece concentrado nisso. Comece concentrando os seus esforços em fazer uma boa interação efetiva. Você precisa vender de forma consistente para sustentar todos os demais processos, inclusive a gestão. E mais uma vez eu vou dizer, como é que você vai gerir pessoas se você não tem dinheiro para contratar funcionários? Como você vai fazer o gerenciamento financeiro se você não tem caixa? Daí, somente depois que você tiver receita, que você concentra os seus esforços nas demais interações. Somente dessa maneira, as ações dentro do consultório se tornam sustentáveis. Esse processo fez de mim uma dentista comum ser uma profissional reconhecida e ainda com tempo para mim e para minha família. E agora que você já sabe quais são os conteúdos que você terá acesso dentro do curso, eu decidi liberar para você alguns conteúdos adicionais, exclusivos, que eu não vendo em nenhum outro lugar.
Esse conteúdo bônus foi escolhido considerando que você terá resultados, ou seja, que você terá mais pacientes e mais receita. Ter mais pacientes implica em se preocupar também com a experiência de cada um deles dentro da sua clínica. E para te ajudar neste possível problema, se é que a gente pode chamar isso de problema, eu vou te dar de bônus conteúdos para melhorar a experiência do seu paciente durante os atendimentos, o que melhora e muito o julgamento de valor em relação ao seu trabalho e retroalimenta todo o fluxo criado. E após a explicação do conteúdo do curso e do bônus que eu decidi te dar, você pode estar pensando, quanto isso vai custar? Eu posso te garantir que vai ser bem diferente do que você está imaginando. E eu sei que é bem claro para você que qualquer curso de imersão não vai custar menos de 3 ou 4 mil reais. Isso em qualquer área. E a verdade é que o curso não custa nem a metade disso, que é 2 mil reais. Vamos fazer uma conta rápida? Quanto custa em média uma profilaxia? Se você jogar aí no Google, aparece um valor médio de 200 reais. Se você fizer 5 profilaxias, o que pode acontecer em um único dia de trabalho, você pagou o curso e terá acesso durante 1 ano. Você terá acesso ao método que vai mudar a forma como você vai trabalhar pelo resto da sua vida. O curso tem um valor de R$ 997 reais. No nosso universo, o que são R$ 997 reais? Podem ser 10 restaurações de R$ 100 reais em 1 ano, pode ser apenas um clareamento dental em 1 ano, pode ser apenas uma coroa em 1 ano. Se você calcular por dia, dá menos de R$ 2,80 por dia. Se você não estiver podendo investir este valor na sua formação, eu vou te dizer que é aí que você tem que comprar esse curso, porque tem alguma coisa muito errada. E eu vou te lembrar que esse método foi testado, que ele traz resultados rápidos e que ele é aplicável na sua própria rotina clínica. Sem contar que o aprendizado será aplicado durante toda a sua vida profissional. E olha só, não é mágica, viu? O resultado vem com a implementação. Aqui não é um curso só de teoria, não é um curso de informações soltas e sem aplicação. Sem ação não se tem resultado. Alguns implementam mais rápido e têm resultados mais rápidos, e outros implementam de maneira mais lenta e também têm resultados. Tudo depende da sua capacidade de implementação. Então, se você tiver interesse em ter mais pacientes, em ter mais lucro e em ter mais tempo para você e para sua família, clica no botão abaixo e se inscreve. Até aqui, você já tem quase todas as informações que você precisa. Mas eu sou dentista e a primeira coisa que eu penso quando eu vou comprar um curso é: eu não vou ter tempo. Eu não vou ter tempo para colocar isso em prática. Mas eu tenho que te dizer uma coisa. Uma das coisas que eu mais me preocupei quando eu estava organizando o método era em não arrumar mais funções, ou seja, funções extras para roubar mais tempo de você. E a ótima notícia é que a implementação ou que as implementações ocorrem dentro da prática clínica mesmo, associada às coisas que todo dentista já faz. Tudo de forma super fácil. Porque a partir do momento que você assiste a aula, é impossível ignorar o que você ouviu. Mesmo sem querer, você vai se lembrar das interações e colocar em prática no momento das consultas. Se eu consegui e muitos outros dentistas conseguiram, você também consegue. É lógico que isso vai te tirar um pouco da zona de conforto, mas resultados diferentes só vêm para dentistas que fazem diferente. E você será esse dentista. Então, se você quer ter uma agenda lucrativa, que venda todo dia de maneira contínua, vendendo muito ao longo dos anos, ao longo do tempo, seguindo um modelo, que é a metodologia T3i, aperte o botão abaixo, que está aqui, logo abaixo. É só fazer o pagamento para receber de maneira instantânea as primeiras informações. Você vai receber todo o conteúdo de maneira online, acessando as aulas através de login e senhas exclusivas, com acesso ilimitado, 24 horas por dia, durante 1 ano. Inclusive, se você comprar o curso, começar a implementar e achar que não é para você, eu te dou garantia de 15 dias. A maioria dos cursos que tem no mercado colocam uma garantia de 7 dias, mas eu dobro esse tempo. Eu te dou 15 dias de garantia, porque eu sei que esse conteúdo você não ouviu em lugar nenhum. Porque eu sei que ele é totalmente voltado para você que é dentista. E eu já vou te dizer outra coisa. Você não precisa assistir todas as aulas para começar a vender. Você vai assistindo e vai implementando e já vai vendendo também.
De qualquer jeito, você sempre terá retorno, porque é impossível desver o que você aprendeu. Então aqui, o risco é zero. Eu garanto que funciona sem letras miúdas. Você pode pedir o reembolso por qualquer motivo. Se você não gostar da minha voz, se você não gostar do meu jeito, se você não gostar do jeito que eu falo, ou se você não gostar de qualquer outra coisa, é só pedir o seu dinheiro de volta. Eu faço isso porque eu sei que o método funciona. Eu sei porque ele já foi aplicado por mim e por vários outros dentistas. Então, se você quer conquistar mais clientes, ser reconhecido e ter tempo para você e para sua família, chegou a hora. Esse ano, usar estratégias para se diferenciar e atrair os pacientes, sabendo utilizar o que você escuta para conduzir os pacientes até o seu serviço, não é apenas uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência. É preciso saber apenas uma coisa para melhorar as suas habilidades: utilizar a técnica T3i. Então, clique no botão abaixo e faça a sua inscrição. É isso, pessoal. Encontro vocês na plataforma.